todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente. E agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola. O que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo. O passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar. Então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim hoje ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo. Mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos, óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que para mim hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha sem sombra de dúvidas para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo, o Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse para mim foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa. Tô igual minha avó. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que pra mim essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença
diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela Tá tá mais adaptado, tempo já. olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se existe readaptar. essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na tela o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rola com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, esse pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar... Não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramento até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola e essa precisão e a concentração também. A gente vê que o pênalti não é só o gestual, a base técnica, né? O quanto você treinou, o quanto você é capaz. Tem jogadores que têm mais facilidade, estou falando do gesto técnico. O pênalti é muito mental, né? Você pode ser perfeito, mas se você não for pra bola com a cabeça boa, você vai perder. E o Jorginho tem um nível de concentração, a gente vê até pelo semblante nele, que é impressionante, uma experiência, tudo, né, Venê? Inclusive o espírito dele também é importante, porque eu acho que faltava isso em muitos jogadores do Flamengo. Encarar o jogo como ele tem que ser encarado. Chamar a responsabilidade, vibrar mesmo. E ele vibra o tempo todo. Totalmente diferente. E também não é uma crítica a outros jogadores, mas eu acho que isso é importante. Um ou outro atleta tem que ter isso em campo. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim também contra o Red Bull Bragantino. E sobre cobrança de pênalti, ele bateu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo contra o Neuer, no Bayern de Munique. Ele pegou a bola, ele tinha recém chegado ao Flamengo, ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E bateu muito bem, tanto é que converteu. É que se tratando de Jorginho, quem tem medo do cobrador... É o goleiro. É o goleiro. É verdade. Não é o contrário. E quem faz mais falta, ele ou o Pedro? Jorginho ou Pedro? Para a engrenagem do Flamengo, quem faz mais falta é o Jorginho. Você também acha, Venê? Eu falei isso 15 dias atrás e esse jogo para mim só confirmou isso. Acho que o Pedro decide o jogo. É isso, mas eu penso o seguinte, o Felipe Luiz ele aprendeu a jogar sem o Pedro, porque ele foi obrigado. Ele ficou 7 meses sem o Pedro. Sem o Jorginho ele não aprendeu. Quando o Jorginho ficou fora, antes daquela data FIFA, o Flamengo sofreu. E agora, quando ele ficou fora, o Flamengo sofreu de novo. Então, assim... A gente viu em campo que o Jorginho faz muita falta. E como o Flávio Vinick disse no VT, o Flamengo já pode ser campeão brasileiro amanhã, minha gente, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo. Para isso, o Palmeiras precisa perder para o Grêmio. Se o Palmeiras perder, ele fica com 70 pontos. E o Flamengo vencendo vai a 77. Olha só, e aí o Palmeiras que não venceu o Fluminense. E aí o Abel falou um negocinho, Pedrosa. Abel que é o treinador do Palmeiras. Vamos escutar o Abel. Será que ele já entregou os pontos? Cadê? Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo
que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Vasco. Mas tu acha que ele entregou os pontos ali, ô Pedrosa? Nascimento. 2 tiros nas costas. O campeonato não acabou. Pedrosa. O campeonato está aberto. O treinador que é conhecido como motivador. Vai falar isso no coletivo? Adoro o blefe em coletivo. Ah, meu Deus. Ele fez Adoro isso o ano blefe. passado. Gosta muito desse jogo mental. E você gosta sabe o que muito. aconteceu com ele ano passado, Ele né? fez em 2023 também. Também. Comigo também. Ele fez em Ele 2023. na faz minha desde que ele vez. chegou, gente. É. Desde que ele chegou, quando o Palmeiras começa a entrar em crise, geralmente ele traz a crise pra ele. É. Ele inventa alguma coisa, ele fala Agora, alguma coisa. tem algo que precisa ser mencionado nessa coletiva que ele O fez quê? também. Ele reclamou dos jogos durante data FIFA, reclamou do calendário. Engraçado, Abel Ferreira, que quando a CBF fez alterações no calendário, que obviamente prejudicaria Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras veio publicamente, através de uma nota oficial, elogiar a postura da CBF. E agora vai você criticar a postura da CBF, sendo que na época vocês elogiaram? Agora aguenta, agora não bota a culpa na data FIFA nos jogos, porque o Flamengo também sofreu com isso, não foi só o Palmeiras não. Então isso pra mim é balela do treinador do Palmeiras. E eu queria falar mais uma vez, eu vou falar e vou ser chata até o fim. No ano passado ninguém estava preocupado comigo, que eu tava jogando os dois, que eu tava brigando pelos dois, depois eu fui correndo pro Mundial, o Botafogo, aí todo mundo, o Botafogo, olha aí o Botafogo piorou, ih meu Deus, vai pipocar de novo. Agora tá aí, o Palmeiras tá cansado. O Abel adora reclamar quando tá só no pé dele. Quando tá no pé do outro, tá tudo certo, né? É igual erro de arbitragem. Aí ele erram pra ele, o bichinho virou, né? Meu Deus do céu. Quando não é pra ele, biquinho de lacre, né, ô Pedrosa? Agora ele falou perdemos-lo. Perdemos-lo. Agora é perdemos-lo. Eu acho que isso aí é nitidamente estratégia para mudar o estratégia, foco e já para vi. ninguém ficar falando das péssimas atuações do Palmeiras. Claro porque a que é. atuação do Palmeiras contra o Fluminense foi terrível. Foi terrível. E contra o Vitória também. Tem E contra o sido. Mirassol também. Também, E exatamente. contra o Santos também. Olha aí, com gol marcado no jogo contra o Bragantino, o Bruno Henrique empatou com o Cano como o terceiro maior goleador do Novo Maracanã. Tá aí na tela, olha aí a arte, artilheiros do Novo Maracanã. O Pedro tem 104 gols, o Gabigol em segundo com 82 gols. O terceiro é o Cano e o Bruno Henrique com 63. Os dois já na briga ainda, né? Os dois jogando no Maracanã, o Cano com menos oportunidade, mas está em atividade ainda. E o Arrascaeta em quinto com 56 gols. De acordo com o jornalista Miguel Junior, o Flamengo já começou a organizar seus primeiros movimentos pensando em 2026 e um nome ganhou status de prioridade absoluta: Caio Jorge, atacante do Cruzeiro em alta, vivendo a melhor fase da carreira. O jovem virou uma das joias mais comentadas do país e isso despertou forte interesse da diretoria rubro-negra. Sob a coordenação de José Botto, o departamento de futebol do Flamengo trabalha para montar um elenco mais robusto e equilibrado, capaz de aguentar a maratona pesada de jogos. A ideia é clara: ter qualidade em todas as posições, minimizar o desgaste dos titulares e entregar ao treinador opções competitivas durante toda a temporada. Para manter o clube sempre brigando por títulos, jogadores desse perfil são vistos como fundamentais. E Caio Jorge se encaixa perfeitamente nesse projeto. Além da idade, que oferece enorme margem de evolução, ele já demonstra maturidade, boa tomada de decisão e a habilidade de atuar em diferentes funções no ataque, tanto centralizado como pelas pontas. Essa flexibilidade agrada muito à diretoria e reforça o entendimento de que ele pode ser uma peça valiosa no elenco. O plano do Flamengo é apresentar ao jogador uma proposta de 4 anos de contrato, apostando no desenvolvimento técnico e no potencial de valorização no futuro. Internamente, existe a convicção de que Caio Jorge, vestindo a camisa rubro-negra, pode entregar impacto imediato e ainda se tornar um ativo importante no médio prazo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Caio Jorge será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.